Eu estava a dar umas voltas no app Webtoon quando me deparei com esse manhwa, I Dare You, que significa Eu Te Desafio. Eu já havia visto, mas pensei que fosse um manhwa de bullying escolar normal como outros, até eu perceber que a bullyingada era mais maluca do que parecia. À medida em que o tempo passa, vamos entendendo suas razões. Tudo começa na sala de aulas, quando a personagem principal, Sarang-yu, percebe que seu colega Jaemin não parava de lhe encarar. Ele se levanta e pergunta se ela sairia com ele. É quando percebemos que aquilo era um jogo de desafio, um jogo de humilhação. E Jaemin foi desafiado porque havia perdido no pedra, papel, tesoura. A Sarang diz que lembra de ser alvo desses jogos de humilhação desde o ensino fundamental, porque as pessoas pensavam que ela era estranha. Jaemin pede para eles pararem de fazê-lo jogar os jogos de humilhação com a Sarang, porque ele estava um pouco assustado. É aqui onde conhecemos outro personagem fundamental, a Subin, meio que ela é a boss do grupo. Ela pergunta o que parecia tão assustador na Sarang e que ela parecia muito inofensiva. Jaemin diz que algo no seu olhar era muito esquisito. O amigo complementa dizendo que ela parecia muito calma demais até. A Subin diz que já havia conhecido muitos estranhos na turma de arte. E outra menina diz que Subin era a mais estranha de todas, mas Jaemin rebate dizendo que Sarang era ainda mais estranha comparada a Subin, que agia normalmente na maioria das vezes. É aí onde vem a ideia de jogar o jogo de humilhação com a Sarang. Ela vai até sua carteira, perguntando se ela não queria jogar. Sem esperar a resposta, ela diz pedra, papel, tesoura e diz que como a Sarang não havia jogado, ela havia ganho. Ela chama o Jaemin e manda a Sarang beijá-lo. Sem pensar muito, Sarang beija o Jaemin. Ela se pergunta onde estava a dificuldade e a piada naquela brincadeira. Todos ficam chocados, principalmente a Subin, que acha aquilo meio assustador. Jaemin vaza todo chateado. Subin diz que a Sarang era divertida e deviam continuar jogando. Ela responde que não achou o jogo divertido, mas a Subin vem com os seus argumentos e a convence a jogar, porque segundo as regras da escola, ela não poderia beijar alguém sem consentimento e isso poderia levá-la para o comitê disciplinar. Quando ela voltar para casa, ela diz que faria qualquer coisa, menos ir ao comitê, porque lhe mandariam chamar seus pais e descobririam que o corpo de sua mãe morta estava no freezer. E descobrimos que ela mantém o corpo de sua mãe no freezer para que não lhe façam viver com seu pai, porque meio que machucava quando seu pai a batia. E também ele a batia quando ela ia pedir dinheiro para comprar medicamentos para a mãe. Ela pede desculpas à mãe e diz que ela morreu muito doente e só pede para ela aguardar mais um tempinho até ela fazer 18 anos. A partir daqui começamos a perceber o quão absurdo essa história está ficando, meu Deus. Na manhã seguinte, um vizinho pergunta onde estava sua mãe. Sarang responde que ela não estava no momento. Ele diz que havia dito para sua mãe não dar comida aos gatos e manda ela tirar os corpos deles de lá porque estavam a cheirar muito mal. Ela os mete em plástico e os enterra. Na escola, a Subin joga pedra, papel, tesoura mais uma vez, já que a Sarang não vai entrar no jogo, então ela teria que jogar o jogo de humilhação. Eles ficam pensando no desafio e um deles coloca a mão na bunda e faz a amiga cheirar a bosta e diz que deveriam desafiar Sarang com algo parecido. Ela pergunta quem era o alvo. Eles já mostram o Jimon. Ela vai até onde ele estava e fica completamente parada sem falar nada. Ela diz que não conseguia peidar no momento e que voltaria. Ela baza. Subin e companhia pensam que ela estava fugindo, mas não. As coisas começam a ficar interessantes. Eles percebem que ela não estava na sala de aula. Ela aparece com um plástico. Ele já vê pela janela. Ela manda eles a seguirem para verem. Ela coloca o plástico com gatos mortos na carteira do Jiwon. Abre e a única coisa que ele poder responder foi What the fuck? Ela diz que havia ganho. Jiwon pergunta se ela estava jogando um jogo de humilhação. Em primeiro lugar, que ninguém podia ver o que estava no plástico e manda eles jogarem seus jogos fora da sala deles. Ele diz que iria cuidar daquilo e não era para ela contar a ninguém. Ela se pergunta se aquilo estava fora das regras. Eles ficam se perguntando o que poderia estar no plástico. Olhamos para o dia seguinte onde as coisas ficam cada vez mais insanas. Ela entra na sala de aulas e ela responde o que eles queriam saber, dizendo que o plástico continha gatos mortos. E se lembra do sinal que havia combinado com Jiwon sobre corpos mortos e essas coisas esquisitas. Quando ela conversa com o Jiwon, a Subin aparece fazendo pedra, papel, tesoura e como ela não havia respondido nada, deverá jogar o jogo de humilhação. O que ela devia fazer é simplesmente pegar a bola enquanto eles jogavam e trazê-la. Após isso, ela diz que isso havia sido
fácil e muito chato. Então Subin diz que iriam elevar o nível, mas a pessoa que não conseguisse realizar o desafio receberia uma chapada. Ela aceita e logo após isso, Sarang diz pedra, papel ou tesoura. E como a Subin não havia jogado, ela era a vencedora e a Sarang manda a Subin esfaquear e matar a pessoa que havia vindo pegar a bola. Ela se espanta e diz que não poderia fazê-lo. Assim a Sarang dá uma chapada, manja uma, e ainda queria dar outra quando foi parada. Após isso, ela mais uma vez joga pedra, papel, tesoura e manda o mesmo desafio. Subin não responde, então ela dá outra chapada que a derruba. Aparece o Jiwon dando o sinal para ela parar. A Subin, depois disso, vai chorar no banheiro, pensando em um desafio para Sarang. Essa história fica cada vez mais maluca. Mas eu paro por aqui. Isso foi só até o episódio 6. Tem mais 20 episódios disponíveis, pelo menos no Webtoon em inglês. E não encontrei em português, para quem quiser ler essa história insana. Também tem em espanhol, francês e outras línguas, menos português. Se inscreve!